Margarete, podemos começar? Você faz a leitura? Sim. Alô? Sim. Vamos Pois lá. não, dona Luzipéria. Vamos lá. Boa noite a todos. Iniciando a reunião de hoje, vou fazer a leitura do item 113 do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Busquemos o melhor. Por que reparas o argueiro no olho do seu irmão? Jesus, em Mateus, capítulo 7, versículo 3. A pergunta do mestre, ainda agora, é clara e oportuna. Muitas vezes, o homem que traz o argueiro nos olhos traz igualmente consigo os pés sangrando. Depois de laboriosa jornada na virtude, ele revela as mãos calejadas no trabalho e tem o coração ferido por 1000 golpes de ignorância e da inexperiência. É imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. Comumente, pelo hábito de buscar bagatelas, perdemos o ensejo das grandes realizações. Colaboradores valiosos e respeitáveis são relegados à margem por nossa irreflexão, em muitas circunstâncias, simplesmente porque são portadores de leves defeitos ou de sombras insignificantes do pretérito, que o movimento em serviço poderia sanar ou dissipar. Pequenos nódulos na madeira não impedem a obra do artífice, e certos trechos empedrados do campo não conseguem frustrar o esforço do lavrador na produção da semente nobre. Aproveitemos o irmão de boa vontade na plantação do bem, olvidando as nugas, ou seja, as coisas insignificantes que lhe cercam a vida. O que seria de nós se Jesus não nos desculpasse os erros e as defecções de cada dia? E se esperamos alcançar a nossa melhoria, contando com a benevolência do Senhor, por que negar ao próximo a confiança no futuro? Consagremo-nos à tarefa que o Senhor nos reservou na edificação do bem e da luz, e estejamos convictos de que, assim agindo, o argueiro que incomoda o olho do vizinho, tanto quanto a trave que nos obscurece o olhar, se desfarão espontaneamente, restituindo-nos a felicidade e equilíbrio por meio da incessante renovação. Uma boa reunião a todos. Boa noite, sejamos bem-vindos. Eu sou Ocibéria, vou fazer as preces. Tivemos a Margarete fazendo para nós esta leitura, que nos ajuda a colher cada vez mais ensinamentos de Jesus. E para que possamos mais ainda nos aprofundarmos nos conhecimentos desse Evangelho glorioso, teremos a Laura fazendo uma exposição para nós. Depois, então, já estaremos mais abastecidos com esse combustível que o Evangelho nos fornece, estaremos prontos para as vibrações. É aquela hora abençoada em que iremos doar e iremos receber. Quem vai conduzir para nós hoje as vibrações será a Márcia, e em seguida já estaremos até mais fortalecidos e relaxados. Teremos a Cristina, que completará com o relaxamento e o passe coletivo. Para tanto, então, vamos levando nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre amado, a esses amparadores espirituais que conosco compartilham, chegando então ao Pai Criador, assim dizendo: Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe-nos, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Jesus, envolva-nos em tua luz. Graças te rendemos. Boa noite a todos. Que sejamos todos iluminados para poder perceber com o coração a mensagem que Jesus nos deixou no Evangelho de hoje. Jesus costumava pregar se utilizando de parábolas, por ser esta a melhor maneira de se gravar ensinamentos. Se nos contam uma história, somos capazes de repeti-la nos seus mínimos detalhes. Pois bem, assim, numa certa tarde, Jesus se vestia-se com as cores do poente, o sol incendiava-lhe os cabelos, enquanto transmitia uma de suas parábolas. Ao entardecer, os penhascos da região se assemelhavam a sentinelas humanas na terra, e a aragem fresca trazia o doce perfume das flores silvestres. O crepúsculo já se fazia sentir, e Jesus continuava pregando. Mateus, no capítulo 7, itens 3 e 5 do seu Evangelho, descreve assim as palavras proferidas pelo Mestre nessa ocasião. Por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão, deixa-me tirar do teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás como has de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Sempre é bom esclarecer, a quem não conhece, é claro, que a palavra argueiro, encontrada nesse evangelho, significa uma partícula leve, um cisco. Por extensão, é uma coisa insignificante. Enquanto que a palavra trave tem o significado de viga, de pedaço de madeira ou outro material utilizado para sustentar ou reforçar uma estrutura, ou seja, é algo de tamanho considerável. Esse é mais um exemplo da preocupação de Jesus em usar de imagens simples e chamativas, às vezes até uma situação absurda, a fim de que suas palavras não se perdessem e se fixassem na memória dos que o ouviam, porque ele sabia da necessidade de um longo tempo de desenvolvimento espiritual para que grande parte da humanidade entendesse seus ensinamentos. O Divino Mestre aconselhava nesse evangelho, nesse trecho, a não nos fixarmos no cisco do olho de nosso irmão, ou seja, nos seus defeitos. Muito mais importante é observarmos e nos preocuparmos com a trave que possuímos em nossos olhos e que representa a nossa cegueira espiritual, que retarda o progresso do nosso espírito.
Quanto mais estudamos os evangelhos, mais Jesus se agiganta, se eleva, se sublima aos nossos olhos, à nossa imperfeita capacidade de compreensão e entendimento. E seus ensinos de mais de 2000 anos mostram-se atuais e cada vez mais necessários a toda a humanidade. Nessas palavras citadas por Mateus, Jesus destaca a facilidade que nós temos em perceber os erros alheios e a dificuldade que temos em perceber os nossos, e destaca assim: para julgar-se a si mesmo, seria necessário mirar-se num espelho, transportar-se de qualquer maneira para fora de si mesmo e considerar-se como outra pessoa, perguntando: o que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? Possuímos sempre a tendência negativa de descobrir erros nos outros, esquecidos de que, não raro, apresentamos defeitos piores, que constituem, como disse Jesus, usando um simbolismo, verdadeiras traves que obstruem nossa visão espiritual. Olhar-se para si mesmo como se outra pessoa fosse é a melhor maneira, talvez a única, de conhecer-se a si próprio. Ideia já conhecida desde antes de Sócrates, que a divulgou há mais de 300 anos antes de Cristo nascer. Isso é possível a todos nós, observando com perseverança as nossas reações aos acontecimentos, às situações da vida e às pessoas com as quais convivemos. Analisando essas reações que temos com objetividade, sem complacência nem justificativas, como se outra pessoa fôssemos, vamos conhecendo a nós próprios. A partir desse hábito, fica mais fácil conhecermos nossas qualidades em desenvolvimento, as que estão quais novas plantinhas, ainda frágeis, requerendo cuidados e atenções especiais, nossas imperfeições e qualificações negativas. Aceitando todas as nossas qualidades, as boas e as más, na compreensão de um espírito em evolução, portanto sujeito a erros, equívocos e omissões, é um novo e grande passo. Por esta razão, o Mestre Jesus nos aconselha não julgarmos para não sermos julgados, porque com a medida que julgarmos, seremos julgados. Com isso, ele quer assegurar-nos que ninguém tem o direito de fazer julgamentos, pois esta sabedoria pertence unicamente a Deus. Se conseguíssemos gravar em nós esta lei, jamais destrataríamos outras pessoas com quem convivemos. Aprender a não julgar deve fazer parte de nosso esforço diário. Devemos, antes de ser benevolentes, compreendendo e perdoando, não 7, mas 70 vezes 7 vezes. Isso é um número infinito de vezes, como Deus faz conosco. Toda vez que somos misericordiosos para com o nosso semelhante, desencadeamos a indulgência de Deus a nosso favor. E não parar aí, a fim de que o progresso, que é inevitável, não precise ser experimentado através de dores e sofrimentos. Querer progredir no bem, pelo bem e para o bem, no cumprimento das leis divinas, exige que combatamos
até eliminar o mal que possa existir dentro de cada um de nós, criados por nós mesmos, ao mesmo tempo em que nos esforçamos o mais possível para desenvolver as virtudes que estão por brotar, as plantinhas mais crescidinhas. Essa é a tarefa maior de todos nós, habitantes da Terra, a finalidade das inúmeras reencarnações. Nessa viagem em busca do autoconhecimento, cada um de nós vai perceber que o orgulho que nos leva a nos sentirmos ofendidos e nos impedem de perdoar, também está presente na dificuldade que temos de vermos como somos. É o orgulho que nos leva a percebermos e destacarmos no outro o mal que recusamos de ver em nós mesmos. É essa razão que Kardec afirma que o orgulho, além de ser a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramo-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Foi por isso que Jesus se empenhou em combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Assim, o orgulho não é ou tem dificuldade, assim, o orgulhoso não é ou tem dificuldade em ser caridoso, indulgente, tolerante, generoso, paciente, obediente, resignado, manso, pacífico. Busquemos então, todos nós, que consideramos Jesus como nosso guia e modelo, procurar ver e destacar o bem que existe nos outros, sendo benevolentes com as suas faltas, tanto quanto desejamos que os outros sejam benevolentes para conosco. Deixemos o rigor e a exigência na luta contra nossas imperfeições morais, com a certeza de que todos nós trazemos dentro, no mais profundo de nossa alma, a capacidade de nos tornarmos perfeitos. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Boa noite a todos. E agora nós já estamos mais fortalecidos, harmonizados com Deus, com Jesus, com a espiritualidade amiga, através do evangelho doce dessas palavras da Laura. Então chegou o momento das nossas vibrações. E vibrar é desejar e levar os nossos melhores sentimentos e pensamentos a todos os nossos irmãos carentes e necessitados. Então vamos nos vestindo de muita alegria para esse momento. Então eu convido a quem desejar a fechar os olhos, sentindo todo o amor, a paz, a esperança, a alegria que vai saindo do nosso coração e em forma de uma grande luz, uma luz de socorro, de amor, de auxílio, envolve toda a nossa humanidade de encarnados e desencarnados. Vibremos para que essa grande luz de nobres sentimentos envolva todo o nosso planeta. Que ela possa iluminar todas as consciências daqueles que têm o poder de direção, de condução de um país, de uma cidade, de instituições, consciência de prefeitos, governadores, ministros, diretores, presidentes, vibrando para que governem com justiça, sabedoria, amor e que promovam o bem-estar
a paz e o progresso aos seus dirigidos. Vibremos para que todos os povos se reconheçam irmãos e se ajudem mutuamente. Por todos os enfermos do corpo e da alma, que essa luz de amor, de força, de bálsamos de cura e fé, possa encontrá-los nos seus lares, nas ruas, nas clínicas de recuperação, nos hospitais, nas UTIs, no centro cirúrgico, nos tratamentos de rádio, de químio, de hemodiálise. Vibremos a esses irmãos a saúde restabelecida, ou que possam, pelo menos, terem as suas dores amenizadas. Vibremos a gratidão, força, amparo e proteção a todos os profissionais ligados à área da saúde. Carinho, respeito, através de um abraço carinhoso a todos os idosos, em especial aos que se encontram desamparados. Vibremos fé, esperança de dias melhores, o pão material e espiritual, as crianças órfãs e abandonadas, aos que vivem em lares desajustados, aos que perambulam pelas ruas, aos excluídos e esquecidos, aos que perderam os seus entes queridos, aos que perderam os seus empregos, aos que vivem na marginalização e aos que se encontram privados de liberdade. Vibremos a luz do acolhimento e esclarecimento dos bons espíritos aos que estão regressando à pátria espiritual. Serenidade, força, paz aos seus familiares e a certeza de um novo reencontro. Aos que estão reencarnando, vibrações de saúde, de alegria e sabedoria nessa nova oportunidade. Vibremos pensamentos otimistas para o sucesso de toda vacina e pesquisas que estão chegando. Sucesso a todas as outras pesquisas para a outras enfermidades. Luzes de amor, de coragem, saúde, serenidade a todos os nomes do nosso caderno de vibrações, bem como os que se encontram junto a nós. Vibremos para que recebam conforme as suas necessidades. Que nesse momento possamos vibrar alegria para receber Jesus em nosso lar. Que a sua luz divina, de amor, de paz, compreensão, carinho, perdão, nos envolva e envolva todos os que conosco convivem. E que essa luz seja direcionada a todos os lares do nosso planeta, para que sintam a presença do Mestre Jesus. Seja dirigida aos lares dos nossos familiares, amigos, parentes, aos lares daqueles que ainda buscamos compreensão e entendimento. Vibremos pela nossa casa a fraternidade e por todas as outras que, como farol bendito, acolhem, orientam e promovem a transformação moral do ser. Vibremos o remédio salutar à nossa água e a todas as águas do planeta, as águas que se encontram nos hospitais, todas sejam fluidificadas com o bálsamo da cura, com o bálsamo do amor, o bálsamo necessário a cada um de nós. Por fim, vibremos por nós mesmos. Força, perseverança, fé,
para que realizemos a nossa caminhada espiritual através dos ensinamentos de Jesus e da doutrina dos Espíritos. Que assim seja. E agora vamos iniciar o nosso relaxamento, concentrando-nos em nossa respiração. Respirando profundamente, lentamente, levando o oxigênio vitalizante para todo o nosso corpo. A cada respiração, nos aprofundaremos cada vez mais em um lindo estado de serenidade e relaxamento. Enquanto respiramos, relaxamos todos os nossos músculos. Os músculos da cabeça, da face, do queixo, do pescoço, dos ombros, do braço, das mãos, os músculos das costas, do abdômen, do quadril, das pernas e dos pés. Vamos sentindo-nos leves e relaxados. Agora, imaginemos uma luz divina, linda, brilhando intensamente, entrando pelo alto da nossa cabeça e se espalhando suavemente pelo nosso corpo, penetrando em nosso cérebro e em nosso sistema nervoso, em cada célula do nosso corpo. Imaginemos todo o nosso corpo iluminado. Enquanto essa luz desfaz todas as impurezas do nosso corpo e do nosso espírito, ela nos envolve e transmite paz, harmonia, tranquilidade, saúde, equilíbrio, confiança, alegria e fé. E nesse estado de serenidade, elevemos nosso pensamento a Jesus, Mestre amado, rogando que nos abençoe e ilumine nossa mente, nosso corpo, para melhor compreendermos seus ensinamentos, dando-nos força e coragem para colocá-los em prática no nosso dia a dia. Que a cada dia possamos trabalhar em direção da nossa evolução espiritual e moral. E agora, repletos deste sentimento de paz e amor, vamos pedir para a espiritualidade presente em nosso lar, que nesse instante possa administrar o passe coletivo em todos nós e em nossos familiares, para que tenhamos renovadas as nossas esperanças e fé. Muita luz. Que assim seja, graças a Deus. E assim, finalizando o nosso encontro de hoje, agradecendo a Jesus, nosso Mestre amado, a esses mensageiros divinos que conosco compartilharam esta nossa reunião. Muito mais agradecidos ficamos por tudo que recebemos, esses conhecimentos benditos que possamos cada vez mais compartilhar com todos aqueles que conosco caminham.
E nesse fortalecimento bendito, possamos encontrar o caminho certo para chegarmos ao Pai Criador. E assim, sobrecarregados de amor e de luz, agradecendo mais uma vez por esta oportunidade bendita, vamos então nos abraçando espiritualmente e deixando o pedido a Jesus de juntos logo aqui estarmos novamente. Que a nossa semana seja uma semana de muita paz e de bastante alegria. Boa noite a todos. Boa noite, boa semana. Boa noite.